Então vamos lá. Nesse dia 1, a gente vai trabalhar procrastinação. Vamos começar fechando os olhos um pouquinho e imaginando uma cena. E a cena é: você acorda de manhã, toca o despertador e você desliga. Você desliga porque você está cansado, porque você está com sono, você desliga porque você quer dormir mais, porque você sabe que você pode dormir mais. Você volta a dormir. E no que você volta a dormir, você começa a ter pesadelos. Você começa a ouvir imagens mentais que tomam o seu ser, que inclusive te despertam um desconforto. Essas emoções mais difíceis de lidar, mais desagradáveis, elas poluem o seu corpo, o seu humor. Respira profundamente. Se você já passou por isso, observa o quanto isso te machuca. E vai observando que quando você acorda já meio mal-humorado, meio mal-humorada, você já não está bem. Você já queria ter dormido ainda mais, ou está achando que não devia ter dormido mais, você já está meio embolado. O dia inteiro começa a ficar meio arrastado quando isso acontece. Você vai perdendo a vontade, a alegria, a disposição de estar aqui e agora. Respira profundamente e abre os olhos. Quantos de nós já não vivemos isso? Escreve aí no chat. Como que é quando a gente procrastina? Procrastinar é assim como mentir, muitas vezes eu tenho que falar no consultório que mentir, quando a criança começa a mentir, é uma habilidade psíquica. O mentir, ele está muito relacionado, por exemplo, ao fingir, né? Assim como a procrastinação, ela também está conectada com a nossa capacidade de decidir pelo que a gente acha que vai nos trazer um prazer imediato, pelo que a gente está julgando, né, está escolhendo, que vai nos trazer um prazer mais rápido, mais fácil. Por isso que a gente procrastina, porque tem um mecanismo cerebral, tem um mecanismo psíquico dentro de nós, que faz com que a gente escolha o que é mais fácil, para além daquilo que a gente vai ter que empenhar mais esforço e ter, muitas vezes, também um prazer mais duradouro ou mais significativo lá na frente, depois de ficar um tempo empenhando o esforço. Então, a procrastinação, ela fala muitas vezes de uma fuga, tá? De uma fuga, de um deslize, né? Então, nem sempre procrastinar é ruim. Procrastinar faz parte da vida. Mas quando que se torna ruim? Quando a gente já está num movimento de autossabotagem, né? É muito importante que vocês entendam, pessoal, que a autossabotagem, ela não é um comportamento errado ou uma falta, né? Ela é aquele comportamento que já está repetitivo dentro de você, que já está há muito tempo te atrapalhando, que já está há muito tempo te tirando a sua autoconfiança. Então você fica se contando uma história de que você precisa ter mais tempo para realizar aquela ação, né? Você precisa ser uma pessoa diferente para poder fazer o que você tem que fazer, você precisa aprender um pouco mais, você precisa, sabe, você vai colocando na sua mente um monte de coisa que você não é e precisa ser para que você chegue onde você tem que chegar, né? Então você vai criando aí uma bola de neve na sua vida, tá? E você deixa de confiar na capacidade que você tem aqui e agora.
E esse é o grande pulo do gato da procrastinação. Se você já está num nível de se incomodar com a sua procrastinação e você quer resolver isso, e é por isso que você está aqui, é porque você já percebeu que você não confia na capacidade que você tem. E aí eu posso trazer um livro, que é o meu livro de cabeceira para vocês, que é O Poder do Agora. Alguém já leu O Poder do Agora, do Eckhart Tolle? Se não, já fica aí para vocês, depois posso mandar pelo chat, posso mandar pelo grupo para vocês também. É, tudo que realmente existe está aqui agora. Então, toda a capacidade real de realização na vida que você tem está aqui agora. E você só vai descobrir se você é capaz ou não de fazer alguma coisa se você faz essa coisa, né? E na maioria das vezes, a gente faz uma primeira vez e não sai do jeito que a gente quer. Isso é como a vida acontece, e vocês até já sabem disso. Só que por algum motivo, tem alguma coisa, tem algum comportamento específico que está enganchado em alguma crença. Porque eu sei que todos vocês fazem e realizam várias coisas, mas por algum motivo tem um medo de dirigir, tem um medo de se comunicar com pessoas que sabem falar outras línguas, tem um medo de acordar, né? Tem alguma coisinha que está enganchada em vocês, e é isso, essa coisa específica que a gente vai desenganchar durante a meditação, tá? Eu quero que vocês percebam isso, isso é bem importante, né? E por último, você deixa de acreditar que a vida pode ser melhor para você. Todos os comportamentos de autossabotagem, eles têm uma base. Então, na verdade, qualquer comportamento, para ele se tornar comportamento, ou seja, para ele se tornar uma ação, uma postura diante da vida, eu tenho que ter um conjunto de crenças ou um mindset, né? Eu tenho que ter uma ideia mental, uma explicação mental sobre aquilo que está acontecendo e também eu tenho uns lugares emocionais familiares que sustentam aquele comportamento, né? Então, eu muito frequentemente me sinto com medo, ou amedrontada, eu muito frequentemente me sinto com mais raiva, eu muito frequentemente caio numa melancolia, numa tristeza, tá? Então, tudo isso a gente vai observando e percebendo e limpando através da meditação, né? E por que que a gente acaba acreditando que a vida não pode ser diferente ou não pode ser melhor? Justamente por tudo que está inconsciente. Então, todas as vezes que eu falar sobre autossabotagem para vocês, eu vou falar sobre o inconsciente, né? Esse esse mecanismo, né, que o Freud traz, mas que vários outros teóricos, para além dele, de diferentes abordagens falam, que tem uma parte nossa que está no automático, né? Tem uma parte nossa que é um estranho familiar, né? É um desconhecido que, na verdade, é muito conhecido. Então, é para essa parte que a gente vai olhar. Às vezes, quando chega alguém até o consultório, eu costumo dizer assim para a pessoa: olha, aqui você tem que estar aberto, você tem que estar aberta para olhar para aquilo que você não sabe em você. Então, qual que é a principal característica para a gente olhar para alguma coisa que a gente não sabe? A curiosidade, tá? Então, vamos brincar com a curiosidade hoje. Brincar, brincar, ser leve, sem ficar se martirizando. A gente vai realmente, como uma criança curiosa, tentar desvendar esse mistério da procrastinação em nós, para esse comportamento específico. Combinado? Vou me apresentar um pouquinho. Eu sou psicóloga, eu sou terapeuta, eu sou coach, sou professora de meditação. Se vocês estivessem vendo pessoalmente, vocês veriam que eu já estou cheia de cabelo branco. Então, já faz mais de 10 anos que eu estou formada e já faz uns 15 anos que eu medito, né? Eu comecei a meditar
dentro da faculdade com um professor de meditação na época, da medicina, que trouxe, na verdade, ele trabalhava com meditação e alívio da sintomatologia de câncer de mama em mulheres. Era um projeto muito interessante, do qual eu estava ali bem pertinho observando já o poder dessa coisa tão incrível que eu nunca tinha falado na minha vida, né? Até encontrar esse professor, tá? Então, só para dar esse feedback para vocês, existem diferentes linhas de meditação, diferentes formas de meditar. Mas o fato é que todo mundo pode meditar, né? Tem alguns transtornos, tá? Tem alguns diagnósticos que pode ser interessante você meditar de uma certa forma e definitivamente não meditar de uma outra forma, mas a capacidade de desenvolver essa atenção plena, seja de olhos fechados ou de olhos abertos, seja caminhando, né, fazendo algum esporte, ou seja sentadinho, escutando alguém e te guiando, né? Essa capacidade de trazer a atenção plena para o momento presente, ela é muito interessante para todos nós e para todas nós, tá ok? Então, depois de falar um pouquinho desse meu lado profissional, eu queria conversar com vocês que eu sei que eu já passei por vários momentos do que a gente chama de distimia ou depressão leve, né? E eu tinha esse apelido de ser a dorminhoca da minha família, minha mãe me chamava assim, né? E eu, hoje em dia, adulta, depois de fazer o curso de psicologia, comecei a perceber que, na verdade, não era uma necessidade de dormir mais. Na verdade, era uma vontade misturada com uma falta de confiança e falta de interesse na vida que me levava, por exemplo, a procrastinar bastante, né? E eu tenho atendido várias pessoas no consultório que chegam com essa demanda. Então, às vezes a pessoa chega com uma demanda específica. Bem, eu estou procrastinando estudar para passar num concurso. Mas quando você vê, ela também não está levantando na hora que ela acorda, né? Então, assim, é sempre o convite que eu vou fazer para vocês, gente. Por mais que eu possa ajudar muito vocês, e eu sei que eu posso, quando a gente fala de autoconhecimento, é você com você, né? É você ter a coragem de olhar para você, o carinho de olhar para você, né? A confiança, a vontade de olhar para o que está acontecendo com você, tá? O meu ponto de virada para sair desse estado de. Eu era aquela típica pessoa que dormia um pouco mais, dormia um pouco mais, dormia um pouco mais e depois acordava mal-humorada, né? Então, eu saí desse lugar tem pouco tempo, ó, 2020. Agora que tá fazendo aí 3 anos, 4 anos, acho que já tá fazendo uns 4, que foi bem no início do ano. Que foi o meu ponto de virada, que foi onde eu conheci alguns de vocês também, Aranaí, com certeza. Que foram os 21 dias de meditação que eu fiz, ou seja, eu já era professora de meditação e eu ainda tinha esse comportamento de autossabotagem, que eu já estava percebendo que acontecia, mas que alguma coisa muito inconsciente, que no meu caso estava muito relacionado a uma vontade de viver ou uma falta de vontade de viver, né, que me prendia nesse círculo vicioso e que me fazia muito mal, muito mal, muito mal, tá? O que que eu fiz? Pandemia, eu falei, gente, tá todo mundo me pedindo para ensinar meditação, os meus amigos, minha família, meus clientes. Vamos fazer 21 dias de meditação. Nunca tinha feito nada igual. E o que que eu fiz? Porque eu, de fato, já meditava todos os dias, né? Para mim, meditar é gostoso. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Então, eu propus para as pessoas algo que eu gostava de fazer e, em contrapartida, eu me propus um desafio. Então, eu acordava às 5 horas da manhã para gravar a meditação para vocês, né? Para aquele grupo que estava ali me acompanhando. E, de fato, para mim, foi um ponto de virada. Depois que eu passei 21 dias seguidos, acordando aí 5 horas da manhã, eu mudei, né? Esse foi um comportamento que eu percebo que de vez em quando ele surge, mas é isso, é um dia num mês, sabe? Não é mais alguma coisa frequente e repetitiva. E, então, e por isso que eu tô falando para vocês com mais minúcia,
que às vezes a gente limpa, 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 mas de vez em quando ainda surge alguma coisa. Não é porque você está todo errado e porque nada valeu a pena. É porque, de fato, o processo terapêutico é um processo, né? É um desenrolar, é um desenvolvimento. E para mim, especificamente, o que que fez toda a diferença? Prestação de contas, né? Eu precisava acordar para oferecer aquela meditação. Eu tinha me comprometido com um grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas se transformou numa comunidade. Então, as pessoas me mandavam feedback, me diziam o que estava acontecendo com elas, e a gente foi junto ali se acompanhando durante 21 dias, né? Isso foi muito importante. Então, eu já estou dizendo para vocês duas coisas bem legais: prestação de contas e comunidade. É muito importante a gente ter quem puxe o nosso pé e a gente ter com quem a gente pode comunicar as nossas dificuldades e as nossas vitórias, tá? É isso que é uma das coisas mais importantes que eu quero fazer esse ano, criar uma comunidade online. Eu quero que vocês conversem entre si, eu quero que vocês conversem comigo, vamos dialogar, porque faz diferença a gente ter com quem conversar. Faz diferença eu ler um post e observar que alguém foi totalmente honesto em um comentário. Isso pode mudar a vida de alguém. A relação humana é uma das coisas que mais transforma a gente. Acredito que a evolução nossa evolução espiritual enquanto humanidade, ela vai se dar através do todo, tá? Aí tem alguns depoimentos, só para vocês confiarem um pouco mais no meu trabalho, entenderem que eu estou falando, né? E perceberem que realmente eu já estou nessa jornada há muito tempo. Uma dessas pessoas está comentando sobre cura da criança interior. Eu vou fazer um pouquinho isso aqui com vocês hoje, mas eu tenho uma sequência de meditações lá no YouTube gratuita para vocês trabalharem cura da criança interior. Façam. Se quiserem saber mais, me perguntem, mas é algo que pode estar diretamente conectado com a procrastinação de vocês, tá? Então vamos lá. Primeira dica de ouro. Eu vou dar sempre duas dicas de ouro antes da meditação, porque eu quero que vocês tenham um movimento consciente para além do movimento inconsciente. Eu já trabalhei muito com meditação. Gente, eu já trabalhei com grupos de pessoas que sentiam alívio de dores físicas, tá? Depois de meditar. Sabe o que que é uma pessoa, alguém está sentindo dor no corpo inteiro ou uma dor num lugar específico e depois de uma meditação de 20 minutos essa pessoa sentir zero dor e ficar sentindo zero dor de 2 a 3 dias? Pois é, eu sei que isso é real porque eu ajudei pessoas a conquistarem isso. Mas sabe o que que acontece? Depois desses 2 ou 3 dias, as pessoas não voltam a meditar. A maioria das pessoas não tem um compromisso, elas precisam de ter alguém aqui, uma professora, uma terapeuta, para ir realizando esse autocuidado. E dessa vez, eu não quero que vocês façam isso. Eu quero que vocês venham para cá, vamos formar a comunidade, vamos se conversar, me conheçam melhor, tirem suas dúvidas, usem e abusem de mim, mas façam por vocês, façam por vocês. Vocês são os mestres da vida de vocês, tá bom? Então, a primeira dica de ouro é uma pessoa que eu conheci esse ano e que mudou a minha vida, que é a Mel Robbins, tá? Ela é uma das 5 palestrantes motivacionais mais famosas dos Estados Unidos atualmente. E ela passou por uma baita crise, inclusive de procrastinação, mas assim, de autossabotagem. Ela estava super endividada, várias coisas difíceis acontecendo na vida dela, até que um dia ela viu um lançamento de um foguete na TV. E ela ficou olhando aquilo e ela ouviu 5, 4, 3, 2, 1. E o foguete saiu. E aquilo de alguma maneira deu um clique dentro dela. E ela falou: amanhã de manhã, ao invés de tocar a soneca de novo para dormir mais 5 minutos, eu vou contar 5, 4, 3, 2, 1 e vou levantar da cama. E ela fez isso. E ela levantou da cama. E isso se tornou uma metodologia.
Ela foi atrás de muitos estudos científicos que estavam ajudando ela a entender o poder do que ela denominou de regra dos 5 segundos. É fácil, é simples. Se vocês buscarem ela na internet, se vocês lerem algum livro dela, vocês vão ver o tanto de gente. Gente, é assim, é realmente muito. Eu acho que já está na casa dos milhões de pessoas que são acompanhados por ela, ou já leram alguma coisa dela, já viram vídeos dela. Milhões de pessoas que realmente conseguiram mudar a vida praticando a regra dos 5 segundos, tá? Então, qual que é o mecanismo? Em primeiro lugar, é o que eu estou falando para vocês e vou falar para vocês durante todos esses dias. Se vocês vierem vir fazer um curso de meditação comigo, eu vou falar. Se vocês vierem vir fazer qualquer sessão comigo, eu vou falar. Observem vocês. Vocês precisam praticar a autoobservação, tá? Esses dias chegou um cliente para mim no consultório que deseja parar de fumar. A primeira coisa que foi engraçado porque ele achou que eu fosse de alguma forma recriminar ele, né? É interessante isso, né? O quanto que a gente às vezes acha que a outra pessoa vai brigar com a gente porque a gente está fazendo alguma coisa errada. Bem, terapia não é um lugar de briga, é um lugar de acolhimento. E o que eu pedi para ele? Você vai observar quais os pensamentos que estão passando pela sua cabeça, como você está se sentindo, qual é o contexto que você está vivendo quando você fica com vontade de fumar. Você vai observar isso. Ah, mas eu fumo 10 cigarros por dia, 20 cigarros por dia. Não importa. Você vai parar antes de acender o cigarro. Você vai parar e vai observar você mesmo, tá? Então, esse é o primeiro passo para a gente mudar conscientemente qualquer atitude na nossa vida. Segundo passo, admitir que aquilo está acontecendo, né? Porque talvez vocês saibam, né? O tanto de gente que às vezes a gente fala, amiga, mas você não tá vendo que você tá fazendo isso? Tipo, ele brigou com você porque você tá fazendo isso. Ele já falou que você tá fazendo isso, você não tá vendo que você tá fazendo. E a pessoa finge, inclusive, ou vamos colocar de outra forma, a pessoa não dá conta de escutar o que você falou. Ela não dá conta de admitir que ela está fazendo isso com ela mesma, ou com o relacionamento dela, ou com o trabalho dela, né? Então, esse é um primeiro passo muito importante. Terceiro movimento, se colocar na mudança. Todos vocês já estão fazendo isso aqui agora, tá? Ter se inscrito, ter chegado até o grupo de WhatsApp, ter vindo até aqui, tá assistindo essa gravação, vocês já se colocaram na mudança. Fiquem até o final, não saiam no meio, né? Eu já perdi a conta de quantas pessoas falam, ai, foi tão legal, mas eu só assisti o início e depois não terminei. Gente, isso é autossabotagem. Fique até o final, faça, escuta tudo que eu tenho para dizer, faça a meditação completa, tá? Não sai no meio. Eu sei que às vezes toca alguma coisa difícil na gente, mas observa que está difícil, observa que veio aquele sentimento e continua. Por que que a regra dos 5 segundos é tão poderosa, né? Para não ficar entrando muito em explicações científicas, é uma chave, reset mental. A gente fazer uma contagem regressiva faz com que o nosso cérebro, quando a gente chega no 1, faz com que o nosso cérebro, ele tipo, ele dá um reset. É como se ele, tá, e agora o que que vem? Ele não, digamos assim, ele não sabe o que que vem agora. Então, ele tem 1 minuto de espera para ver o que que vai acontecer. Isso acontece na nossa mente, tá? Então, você pode fazer isso com 5, você pode fazer isso com 10, você pode fazer isso com 3. 3, 2, 1, tá? Só que você vai perceber que depois que você conta, tem como se fosse uma pausa na sua mente. E aí, o que que você vai fazer na pausa? Movimentar o seu corpo. Isso é de extrema importância. Um outro cara que eu amo, que é o Joe Dispenza, ele vai falar que uma das maiores dificuldades que a gente tem é movimentar o corpo em direção àquilo que a gente deseja. Porque o corpo, ele tem uma memória corporal e ele vai guardando várias partes da nossa história, muitas vezes que não foram muito boas. Então, talvez você tenha essa sensação, talvez se você sai para caminhar, já fez esse movimento? Algum dia que você está muito chateado, muito puto com alguma coisa e você não está rendendo no trabalho, e aí você sai daquilo ali, ou aquela conversa não está legal, e você vai dar uma caminhada. No que você volta daquela caminhada,
a tua cabeça já está diferente. Então, tem uma coisa de movimentar o corpo, simplesmente por movimentar o corpo, que realmente nos ajuda nessa mudança de padrões arraigados que estão sabotando a nossa vida, o nosso sucesso, tá? Então, 5, 4, 3, 2, 1, movimenta o corpo. Principalmente movimenta o corpo em direção ao que você deseja, tá? A Mel Robbins até falou assim, cara, se joga da cama. Tipo, cai da sua cama. Se você não consegue levantar, cai da sua cama, vai rolando no chão. É muito engraçado, ela tem alguns vídeos assim, vai rolando no chão até você bater em alguma coisa e perceber que você tem que levantar, né? Então, esse tipo de movimento é muito valioso. Eu estou falando de uma forma bem fácil, mas assim, se vocês buscarem ela, ou se vocês quiserem me perguntar, tem como a gente observar como fazer isso especificamente para o teu tipo de procrastinação, tá? Opa. Dica de ouro 2. E aí eu trago Daniel Goleman, que é, digamos assim, o pai da inteligência emocional. Inteligência emocional já existe há muito tempo, já tem muita gente estudando há muito tempo, mas foi o Daniel Goleman que colocou esse nome, né? Porque ele trabalhava muito com QI, né? Inteligência cognitiva. E aí ele começou a perceber que não necessariamente as pessoas mais inteligentes eram as mais bem-sucedidas, que a gente precisava de outros tipos de inteligência, como a inteligência emocional. E quando eu falo de sucesso, gente, todas as vezes que eu falar de sucesso aqui com vocês, eu não estou falando da gente se tornar milionário e viver viajando num jatinho. Eu não estou falando nisso. Eu estou falando do sucesso que você deseja ter na sua vida. Poxa, eu quero ter um relacionamento legal, eu quero ter um relacionamento saudável, eu quero cuidar dos meus filhos de forma que eu me sinta tranquila e os meus filhos também fiquem saudáveis. Eu quero ter sucesso na minha profissão, que eu tanto amo, e sucesso na minha profissão pode ser trabalhar 30 horas na semana, ou pode ser trabalhar 40 horas, mas com saúde mental. Então, é sucesso para você, tá? Esse é o nome do livro dele, onde ele está falando especificamente isso que eu vou explicar hoje, que é o cérebro e a inteligência emocional, para quem quiser, tiver interesse em buscar. E o que que a gente vai conversar aqui? Sobre criatividade, né? Porque muitas vezes a gente procrastina porque a gente não sabe o que fazer, ou porque a gente acha que só tem uma opção de fazer aquilo que a gente quer fazer, e a gente não consegue encontrar outras possibilidades para fazer diferente e chegar no mesmo lugar, tá? Isso é totalmente possível, né? Geralmente a gente tem diferentes formas de chegar no mesmo lugar, mas a gente está ali embotado, a gente está ali fechada, achando que só vai ser se for daquele jeito, e daquele jeito eu já sei que eu não consigo porque eu não sou capaz, né? A gente está rígido naquele padrão de pensamento. Então, ai, que a meditação entra de novo de maneira tão bacana, porque a gente já sabe, por diferentes estudos científicos, também tem muita coisa já comprovada, que o estado de relaxamento cerebral profundo, né? Por isso que o sono é tão importante, mas a meditação muitas vezes é até melhor, porque a gente está conscientemente em estado de relaxamento cerebral. E essa consciência faz com que a gente tenha insights de forma mais rápida, tá? Então, esse estado de relaxamento cerebral faz com que o nosso cérebro seja mais criativo, pelo simples fato de que quando a gente está num estado de relaxamento, o nosso cérebro ele vai criando caminhos neuronais, né? Então tem um neurônio, tem um outro, eles se interligam. E eles podem se ligar de outras maneiras e eles podem se ligar em outros neurônios, né? É um monte de neurônio que a gente tem, não sei se vocês já viram assim a foto, mas é muito bonito assim a possibilidade de caminhos que a gente pode fazer dentro do nosso cérebro e a gente está repetindo sempre aquele, achando que é o único, né? Por não ter ferramentas para ampliar toda essa gama de pensamentos, de formas de criar a nossa realidade, primeiro interna,
que vai afetar total e completamente a nossa realidade externa. De novo, quando eu falo de criatividade, eu não estou falando daquela criatividade necessariamente de criar uma obra de arte, né? Também, principalmente se você for artista. Mas eu estou querendo dizer aqui sobre criatividade como uma capacidade de criar novas soluções. Isso é criatividade, tá? Não é só criatividade, quem criou a lâmpada. É criatividade quando o meu filho está chorando ali atrás do carro e a única coisa que eu quero fazer é gritar com aquela criança e de repente se eu consigo respirar profundamente algumas vezes, me surge outra possibilidade de ação com o meu filho, na relação com o meu filho, tá? Isso também é criatividade. Isso também é encontrar diferentes formas, novas formas de agir em uma situação. Então, a meditação vai te levar para um relaxamento cerebral profundo e vai possibilitar todas essas novas conexões cerebrais. Meditação se aprende na prática. Eu sei que esse é um desafio de meditação, então vocês já estão sabendo que vocês vão meditar, né? Mas é muito importante vocês entenderem que assim como andar de bicicleta, assim como dirigir um carro, assim como fazer uma comida, meditação é um instrumento, é uma ferramenta, é uma prática que você aprende e que você vai praticando. E que a maneira que você, no momento que você mais pratica, você vai se tornando mais capaz de lidar com aquela ferramenta, tá? É isso. Então, não façam assim, né? Tem muita gente que chega até mim, mas eu não sei meditar, eu já tentei e eu não quero. E se deem a oportunidade, né? Respirar profundamente e olhar alguma coisa que está na sua frente e escutar a pessoa que está falando com você, essa também é uma forma de meditação, é mindfulness, é atenção plena, né? Então, se deem a oportunidade de irem evoluindo o seu crescimento nesse mundo da meditação, né? É uma ferramenta valiosíssima para o autoconhecimento, tá bom? Então, agora vamos meditar. Eu vou convidar vocês para sentar confortavelmente. É bem importante que vocês estejam num lugar confortável. Bom, eu convido vocês a se sentarem, tá? Não sei se tem alguém que está deitado. Se tiver alguém com muita dor física, tudo bem, deita. Mas se não, fica sentadinho, coloca aí uma almofadinha na lombar, na cabeça, se for preciso. Coloca uma almofadinha debaixo dos joelhos, se for melhor, tá? E aí o convite é para a gente respirando profundamente. E para respirar profundamente, o convite primeiro é ir soltando todo o ar que tem dentro do seu corpo. Respire, e na hora que você inspirar, você vai ver que naturalmente o seu corpo vai se encher de ar. Então, nesse movimento de soltar todo o ar que tem dentro do corpo e inspirar profundamente, se conecte com você. Se abre para você. Se abre para observar o desconhecido que habita você. Respira, relaxa e só traz uma imagem mental de você abraçando você.
de você olhando fundo nos seus olhos, se dando tempo, atenção. Respira e relaxa. Tá tudo bem, tá tudo bem. Aqui e agora, tá tudo bem. Respira e se conecta com esses comportamentos de procrastinação. Não se julga, só olha como uma criança curiosa, como se você estivesse vendo o filme da sua própria vida. Olha para você procrastinando. Observa como é que está o seu humor. Observa como é que está a sua autoestima. Observa que roupa você usa. Que pensamentos vêm até a sua mente. Se dá a oportunidade de olhar para você, de cuidar de você. Respira e admite que você está procrastinando. Admite para você e observa se já vem uma voz que briga com você. Ou observa se vem uma voz que se acalma dentro de você pelo fato de você estar se abrindo para você. Respira. Relaxa. E agora eu vou fazer algumas perguntas. Eu te convido a observar e até falar em voz alta para você se ouvir. A primeira coisa que vem até a sua mente. A primeira, tá? Respira. Qual idade que você começou com esses comportamentos? Em qual idade você iniciou com a repetição desses pensamentos? Qual é o pensamento que mais te atormenta quando você procrastina? Respira, relaxa, sente o seu corpo, observa se seu corpo está tenso, observa qual parte do seu corpo se incomoda com essas perguntas, ou qual parte do corpo que alivia. E respirando profundamente, qual a memória que vem até a sua mente quando você se percebe incapaz de realizar o que tem que ser feito?
Respira, observa e relaxa. Respira, observa e relaxa. Se conecta com o seu corpo e vai relaxando toda a tensão que existe nele conscientemente. No momento da inspiração, é como se você levasse ar para essa parte do seu corpo que reclama. E então você relaxa. Respira e agradece você mesmo, você mesma, por esse momento de verdade, por esse momento de presença, de paz. Respira e relaxa. Respira e relaxa. Respira e relaxa. E devagar vai voltando, espreguiçando, abrindo os olhos. Eu vou aguardar alguns minutos para saber se está todo mundo bem. Se alguém quer alguma ajuda ou quer perguntar algo. Esse é um momento de falar um pouquinho como foi a experiência da meditação para você. Não é obrigado a falar, tá? Mas quem quiser aproveitar, tô por aqui. Luziane, minha memória me trouxe tristeza. Ok. O convite, Luziane, hoje é você sentir essa tristeza. Deixa fluir, tá? Vamos combinar de você fazer a contagem regressiva, a regra dos 5 segundos, durante o dia de hoje, se você topar, para todos os momentos que você percebe que você traz um pensamento de alegria, ou que você vai fazer alguma coisa que te deixa alegre, faz a contagem regressiva e faz, tá? Faz a contagem regressiva e dá toda a atenção para esse pensamento que pode despertar alegria em você, ou agressividade, tá? A raiva, às vezes, ela é muito boa para tirar a gente da tristeza também, mas eu não quero que você fuja dela. Seja lá o que surgiu, as emoções, gente, elas são um fluxo, né? Então, a gente começa a sentir uma emoção
e a gente sente, depois ela flui, tá? Se a gente se impede de sentir alguma coisa, é o pior dos mundos, porque aquilo vai ficar congelado no nosso corpo. Então, muito provável que essa tristeza veio porque talvez você não pôde sentir ela com toda a sua intensidade quando você viveu o que você viveu, tá? Então, deixa ela fluir, deixa ela fluir, deixa ela fluir. Vem amanhã, me conta como é que você tá. Durante esses 7 dias eu vou ficar bem disponível para vocês. Então, qualquer coisa que aconteça, vocês podem me perguntar. Combinado? Mais alguém quer falar? Aranaí. Veio uma conclusão que eu procrastinava para ir na academia, mas esperava meu companheiro me chamar. Esperava para meu pai me acordar, esperava que o outro cuidasse de mim. Bem legal. Seria procrastinação? Sim, sim, é procrastinação. E ó, o que que você está trazendo? Uma parte de você, acho melhor não colocar nenhum nome agora. Uma parte de você que está esperando outra pessoa te fazer com que você entre em ação, né? Então, você está ali imóvel porque tem uma crença de que você precisa de ajuda para fazer alguma coisa, né? Ó, top, Aranaí, é isso que a gente quer. Porque daqui para frente, todas as vezes que vier essa sensação, esse pensamento, ou até especificamente na academia, né? Ir para academia, vai e vai observando nessa essa crença de que existe em você que alguém tem que te chamar, que alguém se precisa de ajuda, quando na verdade você não precisa. É claro que tem horas que a gente precisa de ajuda mesmo, né? Todo mundo precisa de ajuda em algum momento ou em vários momentos da vida, mas outras vezes não. Seja bem-vinda, Nai, seja bem-vinda, Júnior, pessoal que entrou aí logo depois. Gente, se ninguém tiver mais pergunta, a gente vai seguir. Se que ninguém quiser compartilhar. Se alguém ficou com muita dificuldade, por favor, me fale. Se não quiser falar agora, me fala depois, tá? Porque eu preciso saber, né? Eu tô disponível para vocês esses 7 dias. Aproveitem. Não se auto-sabotem não perguntando. Ô, Gabi, posso falar uma coisa? É, Pode. o meu, na verdade, foi um sentimento de alegria que veio. E quando você falou assim, você se olha, né? Uhum. O eu que estava me olhando era eu criança. Legal, legal. E Ótimo. talvez por isso a alegria, né? Uhum. Mas a reflexão que eu fiz agora, assim, depois, né? Assim, talvez fosse alguma coisa assim, né? Eu vou ficar orgulhoso se você fizer o que tem que ser feito. Sim, ótimo. Eu vou comemorar junto com você se você fizer o que tem que ser feito. É tipo isso. Top. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, desfrute dessa alegria hoje. Alegria também é uma emoção ótima para colocar a gente em ação. Alegria e a raiva são as melhores. Deixa eu ler aqui, Daphne. Eu senti muito sono durante toda a meditação. Acredito que seja uma resistência, tá? É isso. O sono leva a gente para um movimento do inconsciente, né? O movimento dos sonhos. Que às vezes a gente lembra, mas às vezes a gente não lembra. Então, pode ser que esse sono seja uma dificuldade de querer ver o que está acontecendo, tá? Acontece. Vamos aí trabalhar isso durante esses 7 dias. Se você sentir isso todas as vezes, daí vamos conversar mais especificamente sobre. Tem alguém aqui que SS não tá com o nome, então eu não sei seu nome, mas sempre que eu vou meditar, eu cochilo durante a meditação, que a Daphne acabou de falar. É provável que seja uma resistência. Gente, quando a gente
dorme na meditação, tem duas possibilidades. A primeira possibilidade é você está precisando de dormir. Você está muito cansado e não consegue desligar, você tipo tá ativo, 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 e na hora que você vai parar para meditar, o seu corpo entende que está na hora de dormir, que está na hora de se descansar. Essa é uma primeira possibilidade. Mas se você testa um dia, você está totalmente descansado, descansada, relaxado, você começa a meditar e te dá sono, aí é essa resistência mesmo de enxergar, de ver, de observar o que está passando na sua mente, tá? E aí a gente tem algumas formas de driblar essa resistência, mas eu preciso conhecer vocês melhor para poder dar uma orientação mais direta. Karina. Nai, não consegui chegar antes, mas farei a gravação mais tarde. Legal, Nai. Ótimo. Mas é muito legal quando a gente identifica um pensamento que engatilha o comportamento, mas isso exige prática, tá? E geralmente tem uma emoção que está ali sustentando aquele pensamento, tá? É, é muito legal a gente aprofundar nos nossos traumas da infância, porque muitas vezes um comportamento de autossabotagem, por exemplo, como aquele cara Naí trouxe, né? Muitas vezes um comportamento de autossabotagem hoje, ele foi uma defesa lá na nossa infância, uma defesa bem estruturada. A autossabotagem geralmente está muito relacionado a questões infantis e ali da adolescência, né? Então, às vezes não é algo tão direto assim quanto eu falei, mas tem crenças, por exemplo, de baixa autoestima ou de medo, de baixa autoconfiança, que estão sustentando comportamentos adultos, né? Que a gente tem hoje em dia, que é um comportamento repetido. Isso é muito legal, gente, no sentido de que toda vez que tem uma repetição, tem uma história, né? E se é uma repetição que está me fazendo mal ou que está me limitando, é porque tem uma história mal contada dentro da minha cabeça. E aí a gente precisa contar uma outra história, né? Que é uma outra forma de falar, de criar outras conexões cerebrais. É só uma outra forma de falar, mas a gente está falando da mesma coisa. Bom, eu hoje vou apresentar para vocês o meu curso de meditação, que é totalmente online, mas que vocês têm acesso a qualquer hora comigo, né? Que pode ajudar muito vocês nesse processo, tá? Ele se chama Começar a Meditar, uma jornada de autotransformação. Eu tenho muito orgulho dele porque eu sinto que é exatamente isso que acontece com as pessoas, né? Então, passar um pouquinho por ele, tem um módulo que eu falo sobre mente, onde eu explico como que o cérebro cria realidades, como que é essa escolha de se transformar. Tem um módulo das emoções, para a gente falar de equilíbrio emocional, para a gente falar de que as emoções são como ondas, elas passam, a gente tem que permitir com que elas fluam, e a gente pode desenvolver amor próprio. A gente tem um módulo do corpo, que fala, que explica como que o nosso corpo é um universo que a gente se comunica, a gente está o tempo todo se comunicando com o nosso corpo. Gente, quando você, isso eu tenho percebido que tem sido muito comum e as pessoas estão falando mais isso nas redes sociais. Quando você sente vontade de ir no banheiro, fazer xixi, fazer cocô, não importa, e você está no meio do trabalho e você simplesmente nega o seu corpo de ir fazer uma necessidade fisiológica porque você está no meio de um trabalho, isso te machuca tanto. E isso é um diálogo com o seu corpo de que ele não pode ter aquilo que ele quer, de que ele não pode colocar para fora alguma coisa que já é uma toxina dentro dele. Então, assim, a gente está o tempo todo se comunicando com o corpo, porque a gente está vivendo dentro do corpo, afinal, né? A gente tem um módulo de espiritualidade também. E nesse curso, por que que eu gosto tanto dele? Porque eu falo de diferentes formas de meditar. Lembra que eu falei lá no início? Cada pessoa vai ter uma forma de meditar que é mais fácil para você do que outra. E por que não começar com o que é mais fácil? Por que não começar com o que é mais natural para você? No fundo, eu até acho, eu tenho essa crença de que todo mundo medita em algum momento.
Quando você está apaixonado e você está no momento ali transando com uma pessoa totalmente presente naquilo que você está fazendo, quando você come aquela comida deliciosa que você está degustando e sentindo com todo o seu corpo, quando você está correndo e de repente você está correndo há tanto tempo que você não está mais pensando em nada, você só está sentindo o seu corpo se mexendo, coordenando sua respiração. A gente tem momentos de meditação, de contemplação da vida, tá? Só que é muito legal quando a gente percebe que isso é uma ferramenta que a gente pode utilizar todos os dias, em diferentes momentos, para o nosso próprio bem, de maneira consciente, para parar de se auto-sabotar. E eu queria falar para vocês que eu também estou com a minha agenda aberta para atendimentos de psicologia com meditação. Como eu medito há muito mais do que sou formada em psicologia, acabou se tornando natural eu colocar a meditação dentro das minhas sessões, e hoje em dia as pessoas basicamente me procuram por isso. Esse é o meu diferencial, tá? Amanhã vamos para dia 2, perfeccionismo. Eu tenho percebido que as pessoas não sabem que são perfeccionistas, ou elas não sabem, né? Elas sabem, elas acham que elas estão dando o melhor delas, elas acham que elas são muito boas naquilo que elas estão fazendo, mas assim, perfeccionismo, a gente já tem dados falando que as pessoas perfeccionistas, e daí eu super me enquadro dentro disso, são pessoas que têm muito mais propensão a ter depressão, são pessoas que têm muito mais propensão a ter distúrbios alimentares, tá? Então tem consequência a gente ser perfeccionista, né? É muito legal a gente querer dar tudo de si, querer estar sempre melhor, mas quando a gente começa a nunca comemorar as nossas vitórias, quando a gente começa a não aceitar os nossos erros, a se machucar quando a gente erra, aí não tá legal, a gente realmente precisa mudar e se cuidar. Aí, eu me acho perfeccionista. Inclusive, deixo de fazer as coisas por não sair perfeito. Essa é uma das maiores características que a gente encontra. Luiz, minha dificuldade maior para meditação é o alto fluxo de pensamentos em minha cabeça. Pensei em vários assuntos aleatórios e alheios à meditação. Não tem problema, Luiz. Qual que é o lance? Observa que esses pensamentos estão vindo, observa, 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 observa e deixa eles passar. Não tem nada de errado com você. Tem vezes que eu também estou com o mental acelerado, né? A questão é, não deixe de meditar por causa disso. Os pensamentos vão passar, e aí também no meio desses pensamentos, você vai começar a observar que quando um pensamento termina, o outro começa, então teve uma pausa ali no meio. Você pode começar a investir nessa pausa, né? Eu acho que para você, a regra dos 5 segundos, a regra dos 5 segundos pode te fazer muito, muito bem, né? Tipo, você pode fechar os olhos, contar 5, 4, 3, 2, 1 e respirar profundamente. A gente tem muita meditação que é com mantra. No meu curso tem isso também, que pode te ajudar bastante. Chave de segurança, respiração profunda. Então, tem que estar respirando profundamente. E, em segundo lugar, para você, 5, 4, 3, 2, 1, respira. É o maior desafio de quem está começando a meditar, é o fluxo de pensamentos, tá? Luziane, como vai funcionar esse grupo? Será durante 7 dias no mesmo horário? Sim, querida, durante 7 dias, meio-dia, eu vou estar aqui